Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu tô aqui fazendo um vídeo um pouquinho diferente, tô aparecendo nesse vídeo para ver se fica um pouco mais dinâmico para vocês, tá? Vamos lá, vamos começar a aula. Hoje nós vamos falar do parasito Oxiuris equi, tá? Ele causa a doença oxiurose nos equinos. Não esqueçam, antes assim, de iniciar realmente a aula, não esqueçam de seguir o Aluna Medvet, porque tem gente que ainda não sabe. E lá tem muita coisa importante para vocês, tá? Curtam, se inscrevam e procure a Aluna Medvet lá no Instagram. Vamos começar a aula mesmo. Ih, gente, isso quer passar, não. Ah, passou. Vamos falar sobre a taxonomia, tá? Desse parasito. De forma geral, nós vamos falar um pouco como identificar se esse parasito é um nematoda, um cestoda ou um trematoda. Nós estamos falando do filo dos nemateumintos, tá? Da classe dos nematodas, ordem Oxiurida, família Oxiuridae, gênero Oxiuris e espécie Oxiuris equi, tá? Os nematodas, normalmente, eles são parasitos de corpo não segmentado, tá? Esféricos têm um corpo cilíndrico, esférico não, gente, pelo amor de Deus, cilíndrico. Tem um corpo cilíndrico, não segmentado e aparelho digestório completo. Como nós vamos classificar eles taxonomicamente? Como nós vamos identificar ele pela microscopia óptica? Então, o mais importante é você conseguir identificar o aparelho digestório desse parasito, tá? Deixa eu botar aqui a caneta. Nós estamos falando de um nematoda. Vamos lá, corpo cilíndrico, tá, pessoal? Não segmentado. É a famosa lombriga lá, que todo mundo tem em mente, né? Parece um macarrão. Ninguém mais vai comer macarrão na vida. Aparelho digestório bem desenvolvido, então nós conseguimos ver a boca, a cavidade bucal, nós vamos conseguir ver esôfago, nós vamos conseguir ver intestino, nós vamos conseguir ver nas fêmeas a vulva, nós vamos conseguir ver os ovos nas alças uterinas desses parasitos, tá? Então, o que é mais importante a gente saber e para a gente conseguir identificar um nematoda seria esse aspecto do corpo dele e o sistema digestório, que vai fazer total diferença na hora de identificar na microscopia óptica, tá bom? Vamos falar um pouco sobre os hospedeiros. O sítio de infecção final, que eu chamo de CIF, para quem não sabe, e como ocorre a transmissão, tá? O hospedeiro definitivo desse parasito são os equinos, os hospedeiros, né? Os equinos e os acininos. Seu sítio de infecção final é o intestino grosso. A transmissão é de uma forma direta. Para que a contaminação aconteça, é necessário que o hospedeiro definitivo ingira, gente, existe essa palavra ingira, de ingerir, tá? Ovos contendo a larva L3. Vamos falar um pouco sobre a morfologia. Aqui nós temos, deixa eu circular. Aqui nós temos um campo mostrando a parte anterior do Oxiuris equi, tá? Então, nós vamos começar falando dele. Esse parasito tem a boca trilabiada. Normalmente, nós não vamos conseguir ver na microscopia óptica. Vou desenhar aqui para vocês. Mas é muito importante saber, porque taxonomicamente ele vai ser diferenciado por essa boca, tá? Uma boca trilabiada, porque existem 3 lábios, assim. Mais ou menos assim, né? Seu esôfago, que contém um bulbo posterior em forma de halter, tá? É muito importante saber disso, eu vou até marcar aqui com marca-texto para vocês, ó. Esôfago com bulbo posterior em forma
de Altair, porque isso é o que vai fazer vocês identificarem o Oxyuris equi na lâmina. Por favor, olhou um parasito, olha o esôfago dele, olha a boca dele, identifica. Quando o nome vir à sua cabeça, aí você começa a olhar detalhe, tá? Eu sempre dou essa dica para todo mundo que vai na monitoria comigo. Olhou a lâmina, viu o parasito? Procura algo bem característico daquela espécie. No caso aqui do Oxyuris equi, seria o seu esôfago com bulbo posterior em forma de Altair. O que seria isso? Vou mostrar aqui na imagem. Peraí, deixa eu trocar a caneta. Isso tudo aqui é um esôfago, tá? Ó, que eu tô circulando agora. Esse aqui, ó, é o bulbo, essa bolinha aqui embaixo. Esôfago, tá? Esse bulbo, ele é posterior ao esôfago, por isso que é bulbo posterior. E por que em forma de Altair? O que seria Altair? Então, pessoal, Altair é aquele instrumento de academia que a gente usa, que a gente não gosta de usar e que a gente usa. É aquele pezinho, vou desenhar aqui para vocês, que eu sou muito ruim de desenho. É mais ou menos assim. Aquele pezinho que a gente segura assim na academia e ninguém gosta. Por que em forma de Altair? Olha esse esôfago e ver se ele não é parecido assim com forma de Altair. Usando uma boa imaginação, a gente consegue ver que ele é parecido com forma de Altair, tá? Então, não adianta botar lá esôfago com bulbo posterior, tá certo? Tá errado. Esôfago em forma de Altair, tá certo? Tá errado. O nome é esôfago com bulbo posterior em forma de Altair, tá bom? Essa é a característica mais marcante do Oxyuris equi. Olhou, viu isso? Já pensa logo em Oxyuris equi. Aí você vai olhar outras estruturas para poder realmente identificar ele. As fêmeas têm sobra de cutícula na parte posterior. Isso é uma característica muito importante, presta atenção. Muito importante. Grava, cai em prova, grava. As fêmeas e os machos só são diferenciados pela sua parte posterior. A parte anterior desses parasitos, dos nematodas, você não vai conseguir diferenciar macho e fêmea, não vai, tá? A parte posterior é o que vai dizer se é um macho ou é uma fêmea, tá bom? Normalmente, você consegue olhar a vulva da fêmea, entendeu? E quando ela tem essa sobra de cutícula, você já pode dizer que é uma fêmea. No caso aqui, ó, nessa imagem, olha para a tela, pessoal, olha para mim não. Essa imagem aqui do parasito adulto, existe essa sobra de cutícula. Cutícula seria a pele do parasito, tá? É o revestimento do corpo do parasito, nós chamamos de cutícula. E quando existe essa sobra posterior, indica uma fêmea, tá bom? Os machos, eles têm um espículo. Espículo seria uma estrutura no macho que ele usa para ajudar na hora da cópula, tá? Eu não consegui foto aqui para mostrar para vocês, mas em outros parasitos que nós vamos estudar, que eu vou estar fazendo vídeo aqui para vocês, nós vamos conseguir ver esse espículo. Mas eu vou desenhar aqui, seria uma linhazinha assim, ó. Ai, gente, é uma linha reta. É uma linha, reta não, né? Segmentada ali. É uma linha que nós chamamos de espículo, tá? Tem parasitos que tem 2, parasitos que tem nenhum e parasitos que tem 1. No caso, o Oxyuris equi, ele tem um espículo, tá bom? Os ovos são amarelados, levemente achatados e unioperculados. Vamos lá para mostrar os ovos, tá? Esse aqui é um ovo, ó, ele é levemente achatado desse lado. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Aqui, desse lado aqui, ele não é tão achatado quanto do outro. Então, ele é sempre levemente achatado de um dos lados. E o opérculo seria a tampinha do ovo. Essa parte aqui, ó, pequenininha, tá, pessoal? É um opérculo. Por que unioperculado? Porque só tem opérculo de um lado do outro, tá bom? É por onde a larva vai sair. E esses parasitos, quando eles já estão em sua forma adulta, eles podem atingir até 10 centímetros de comprimento.
Vamos falar um pouco do ciclo, que é o que faz todo mundo temer aí, todo mundo odiar a parasitologia, né, por causa dos ciclos. Então, vou falar uma coisa muito importante para vocês. Abstraia, porque é o ciclo mais fácil que vocês vão ter em parasitologia, pelo menos para o pessoal aí de Vargem Pequena, tá? Da Faculdade de Estácio de Vargem Pequena, é o ciclo mais fácil. Então, abstraia tudo que falaram para vocês. Ah, é muito difícil. Ah, é muito isso, muito aquilo. Não é, gente, não é. É muito conteúdo? É muito conteúdo. É muita coisa nova? É muita coisa nova, né? É latim. Mas é fácil, é fácil. Vamos fazer assim, abstraia, dá uma pausa aí, faz um yoga, venha com a tua mente limpa, tira todas as coisas ruins, todas as energias ruins, joga para fora, que agora a gente vai falar de ciclo, tá? O ciclo desse parasito, ele é um ciclo bem simples e eu vou dar ele como exemplo de uma dica que eu tenho para você. Primeira dica: começa a mentalizar o ciclo pelo grosso, entendeu? Depois você fala detalhe. Como assim pelo grosso? Olha o exemplo. Ciclo do Axiuris equi. O ovo entra pela boca, sai pelo ânus, entra pela boca, sai pelo ânus, entra pela boca, corre todo o percurso do sistema digestório, sai pelo ânus, entra pela boca, e esse é o ciclo, basicamente isso. O que nós vamos falar serão detalhes do ciclo. Mas quando você pensar em Oxiuris equi, você tem que entender que é um ciclo simples. Ele entra pela boca, percorre o caminho do sistema digestório e sai pelo ânus, tá? Primeira dica. Segunda dica: tente sempre começar a falar do ciclo por um ponto fixo. Como assim, meu Deus? Por exemplo, pessoal, eu sempre começo a falar de ciclo de qualquer parasito pela ingestão, na verdade, pela forma de contaminação desse ciclo. O exemplo do Oxiuris equi, nós vamos começar falando aqui, olha para a tela, pessoal. Aqui. Por quê? Porque aqui é quando o cavalinho aqui, ó, vai ingerir o ovo contendo L3. Mas por que forma de infecção? Porque normalmente, em parasitologia, não existe só a ingestão, tá? Isso nós vamos ver mais pra frente. Mas sempre começo pela forma que esse ovo contaminante, essa forma contaminante, entra em contato com o seu hospedeiro definitivo. Eu começo por esse ponto. Você pode começar muita gente começa, né, pela reprodução que acontece aqui no intestino. Você pode começar pela parte pré-parasitária. Então, assim, tenta começar todos os parasitas que vocês forem aprender esse semestre, sempre por um ponto fixo. Isso ajuda a organizar, isso ajuda você a ter uma linha de raciocínio, ajuda muito mesmo, tá? Agora nós vamos falar os detalhes desse ciclo. Nós vamos começar falando do ciclo parasitário. Esse ciclo se divide entre ciclo parasitário e ciclo pré-parasitário. O ciclo parasitário ele acontece dentro do hospedeiro definitivo e o ciclo pré-parasitário ele vai acontecer no ambiente, tá? Vamos começar falando do ciclo parasitário. Ingestão do ovo contendo a larva L3, é importante vocês gravarem que somente a larva L3 é a contaminante. L1 não é, L2 não é. L3 é a forma contaminante. Então, para que haja contaminação, o cavalo, que é o hospedeiro definitivo, né, tem que ingerir esse ovo contendo a larva L3, tá, pessoal? Então, ingestão do ovo contendo a larva L3. Já começamos o ciclo. Esse ovo ele vai percorrer o sistema digestório, vai percorrer lá esôfago, estômago, e quando ele chegar no intestino delgado, essa larva vai eclodir de dentro desse ovo, vai sair de dentro desse ovo, tá? Só que o intestino delgado ainda não é onde ela deve estar. Ela precisa continuar percorrendo até chegar no intestino grosso, tá, pessoal? No intestino grosso é onde vai acontecer
todo o desenvolvimento dessa larva no lúmen intestinal, quer dizer, na luz do intestino grosso, tá? Vai acontecer todo o desenvolvimento dessa larva até ela se tornar o parasito adulto, até ela se tornar Oxyuris equi. Então, L3 chegou lá no intestino grosso e vai fazer a fase histotrófica. Aí vou até usar um marcador aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção. A fase histotrófica é uma fase que algumas literaturas aceitam e outras não, tá? Na parasitologia, não só na parasitologia, na medicina veterinária, na medicina, existe muito isso, controvérsias de literatura. Uma aceita, outra não aceita, uma diz que tem, outra diz que não tem. Cabe a você, aluno, estudante, futuro profissional, a pesquisar e decidir no que você vai acreditar, tá? Pesquisem sempre em mais de um livro. Pesquisem sempre em artigos, que são fontes confiáveis, tá? Então, eu vou citar a fase histotrófica aqui para vocês, primeiro porque eu aceito que ela exista, eu aprendi assim, e segundo que os professores aí de vargem pequena, eles costumam citar, então costuma cair em prova, então preste atenção. A fase histotrófica é a fase onde L3 já chegou lá no lúmen do intestino grosso, ela vai adentrar na mucosa do intestino grosso e vai sofrer uma muda para L4, tá? Ela se transforma em L4, sofre muda, não sei, gente, sumiu mais palavra. Eu ia falar montão, mas sumiu. Enfim, ela sofre a muda para L4, tá? L4 vai sair de dentro dessa mucosa, vai voltar ao lumen intestinal, vai começar a se alimentar ali no lumen intestinal e vai sofrer muda para L5. L5 já tem todas as características do parasito adulto, só que ele ainda precisa amadurecer sexualmente. Quando eles amadurecem sexualmente, é quando há distinção entre machos e fêmeas, tá? Quando esses parasitos... Ih, gente, esqueci de andar aqui, peraí. L3, L4, L4, L5, pronto, aí. Quando eles se transformam em macho e fêmea, vai acontecer a fecundação cruzada, porque eles são dioicos, tá? Depois dessa fecundação, a fêmea vai procurar um lugar para fazer a sua oviposição. E que lugar seria esse? Ela vai fazer sua oviposição na região perianal. Gente, é importante saber a região que a fêmea faz a oviposição, porque vocês vão ver mais na frente nesse vídeo que o diagnóstico ele é feito em raciocínio disso, em cima desse raciocínio. A fêmea ela faz a oviposição na região perianal porque ela solta uma substância gelatinosa que vai recobrir essa região perianal para fixar os seus ovos. Isso é importante na hora do diagnóstico, então é só vocês correlacionarem, tá? O diagnóstico junto com o ciclo desse parasito. Essa oviposição normalmente ela acontece mais no período da noite, no período noturno, porque é quando o nosso corpo está em menos atividade, tá? A substância gelatinosa, que eu disse que é importante vocês gravarem isso, tá? E agora nós vamos falar sobre o ciclo pré-parasitário, aquele ciclo que acontece no ambiente. Para que esse ciclo ocorra, é necessário ter condições ambientais favoráveis. Quando eu digo condições ambientais favoráveis, eu estou dizendo temperatura, eu estou dizendo sobre pressão, eu estou dizendo sobre umidade, eu estou dizendo de todas as condições ambientais favoráveis para que aquele parasito possa se desenvolver. Porque quando ele sai de dentro do hospedeiro, esse ovo ele não sai embrionado, ele não sai com larva, ele sai morulado. Para quem não lembra de embriologia, vai ter que lembrar agora um pouco, tá? Um ovo morulado, ele tem esse aspecto aqui, olha. O desenho ali que eu tô fazendo, pessoal. São um montão de bolinhas, tá? Que são chamados de mórulas, tá? E ele só desenvolve em um ovo embrionado, tá? Ele só vai se desenvolver, ele só vai desenvolver larva dentro dele se existir condições ambientais favoráveis.
Se por acaso esse ovo ficar exposto à incidência solar durante muito tempo, ele não vai desenvolver. Se for um local que neva, ele não vai desenvolver. Precisa ter essas condições, tá? Isso é o principal para o ciclo pré-parasitário acontecer. Então, esses ovos morulados vão sair ao ambiente em condições boas, eles vão se embrionar. Esses ovos embrionados vai dar origem à larva L1, que vai sofrer muda para a larva L2, que vai sofrer muda para a larva L3, que é a forma contaminante. E o que vai acontecer? O ciclo vai reiniciar. Aqui, ó, vamos voltar para o número 1. O ciclo iniciou de novo. Quando a gente volta ao ponto que a gente parou, que a gente começou a falar lá na frente, o ciclo inicia, entendeu? Então, o ciclo iniciou de novo. Por quê? Porque o cavalinho vai comer de novo o ovo contendo a larva L3 e o ciclo vai continuar, tá bom? Esse é o ciclo bem fácil, tá? Comeu L3, desenvolveu, saiu para o ambiente, desenvolveu, comeu ovo contendo L3, desenvolveu, saiu para o ambiente, desenvolveu. É basicamente isso, tá, pessoal? Agora nós vamos falar rapidamente um pouco da doença da oxiurose, tá? Como eu havia dito, é muito importante a gente correlacionar a doença com o ciclo do parasito, tá? Eu não lembro o que esse parasito pode causar. E o professor perguntou lá na prova, quais são os sinais que nós podemos encontrar em um cavalo que tenha sido contaminado com Oxyuris equi. Gente, pensa no ciclo, só pensar no ciclo. Olha só, se existe uma substância gelatinosa, já estou dizendo para vocês que essa substância vai causar prurido, que é coceira, tá? Para quem não sabe. Com certeza esse cavalo vai coçar. O que nós vamos ver nessa região perianal? Nós vamos ver exatamente isso aqui, olha. Alopécia, falta de pelo, gente. Esse cavalo está coçando tanto que ele está perdendo pelo nesse local, tá bom? Então, nós vamos ver alopécia. Nós podemos ver algumas feridas, porque pode coçar tanto que ele pode causar ferida, tá? Nós vamos conseguir, algumas vezes, visualizar essa substância gelatinosa, tá bom? Então, vamos ali, ó, sinais. Prurido intenso, alopécia, infecção bacteriana. Por quê? Porque ele pode machucar aqui, porque está suscetível a uma infecção bacteriana, tá? Uma infecção oportunista, tá bom? E foco inflamatório. O diagnóstico ele também vai ser feito pensando em cima desse ciclo, porque se aqui a gente consegue ver a substância gelatinosa e aqui a gente sabe que contém ovo, nós realmente vamos utilizar isso a nosso favor, tá bom? O exame ele vai ser feito com uma fita durex, tá? Você vai colar essa fita durex em cima dessa substância gelatinosa e vai colar essa fita na lâmina para a gente conseguir visualizar esses ovos, tá? E aí dá o diagnóstico definitivo. Essa técnica de fita durex é chamada de técnica de Graham. Tá bom? É uma técnica bem simples, mas você que é um veterinário, será um veterinário experiente, que conhece parasito. Se você for trabalhar com grandes, é claro, quando você olhar isso aqui, gente, pelo amor de Deus, você olhar isso aqui, você já tem que pensar em Oxyuris equi, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o tratamento e a profilaxia, tá? O tratamento de eleição é feito com ivermectina, mas nós podemos usar também os benzimidazóis e o pirantel, tá bom? Normalmente, os antihelmínticos para cavalos, eles vão numa seringa, uma pasta, tá? Que você vai colocar na boca desse animal, essa pasta vai ficar ali presa, esse cavalo vai ingerindo aos poucos. E a profilaxia é através do manejo adequado para esses animais. O que seria um manejo adequado? Seria você não deixar esse animal em contato com as fezes dele, quer dizer, você manter um animal confinado muito no mesmo lugar, ele vai estar suscetível a vários tipos de parasitoses,
Entendeu? Porque ele vai estar defecando ali, ele vai estar convivendo no local onde ele está defecando, tá? Então, seria o manejo de ambiente mesmo, você tirar esse animal de um lugar para o outro, sempre botar ele em um lugar diferente e fazer a limpeza também da baia e tudo mais. É muito importante também que o local onde esse animal vive a maior parte do tempo seja um local com incidência solar, porque muitos parasitos não conseguem se desenvolver com incidência solar direta, tá bom? Exames coprológicos, exames de fezes, né, ajudam a gente a conseguir controlar esses parasitas em determinadas épocas do ano, tá? Uso de antielmíntico em determinadas épocas do ano. Como que eu sei qual é essa determinada época do ano? Então, se você não é estudante veterinário e não é veterinário, você tem que procurar um veterinário que ele vai te dizer. E se você é estudante e está aqui comigo estudando, você deve saber que em períodos de muita chuva, em períodos de muito sol, é o período que eles vão se proliferar menos, tá? Por conta daquelas condições ambientais que eu havia falado. Mas aí você tem que fazer um estudo mais aprofundado, dependendo de qual lugar você esteja do Brasil, né? E como que seja o clima, como que é o ambiente, para saber qual é a época do ano melhor para estar dando um antielmíntico para esses animais, tá bom? E com isso, nós terminamos nossa aula de hoje. Falamos sobre Oxyuris equi, muito fácil, muito fácil. Todos os outros vão ser muito fáceis, porque nós estamos, a partir desse, criando raciocínio, tá? Em cima de parasitos. Gravem esse parasito, gente, esse ciclo. Gravem, tá? Me procurem lá na monitoria, para quem faz monitoria lá comigo. Deixa aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa que você achou importante, eu não citei, que eu vou estar respondendo. Se você é lá de Vargem Pequena, deixa aqui embaixo também para me saber que você está assistindo o meu vídeo, tá? Se vocês estão gostando, curtam, se inscrevam e não se esqueçam de seguir a Aluna Medvet. Gente, fiz errado aqui, mas enfim. A Aluna Medvet lá no Instagram. Sempre tem coisa legal, tem simulado, tem dicas, não só de parasito, mas como de todas as outras matérias, tá? Eu tenho uma sala de aula também no Google, tá lá, o código para poder entrar na sala de aula tá lá no meu Instagram, então não esqueçam de seguir. Na verdade, agora tá Medvet Aluna, tá? Mas se vocês botarem Aluna Medvet, vocês também vão conseguir encontrar. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Não esqueçam de curtir para dizer se gostaram, tá? Tchau, tchau.